Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente tá com uma receita de um pão que vocês me pediram, que é a receita do pão mais simples, mas não é porque ele é mais simples que ele não necessita de alguns cuidados. Ele tem alguns detalhes e eu vou explicar todos eles para vocês, tá? Nessa composição desse blend, eu tô com uma massa que ela tem 20% farinha integral e 80% de farinha branca. Eu estou usando o meu levain, tá? Estou usando cerca de 20% de levain líquido. A alimentação dele foi 1, 2, 2. Então, para 2 partes de farinha, eu também tenho 2 partes de água. Por que eu coloquei a farinha integral? Além de me dar uma coloração incrível na massa, ela também me ajuda a absorver essa hidratação. Nessa massa aqui eu estou trabalhando com cerca de 95% de hidratação, tá bom? Sem contar o levain, e quem quiser contabilizar o azeite, ficaria somente 95%. Se for contabilizar tudo, aí vai dar um pouco mais, tá bom? E é uma massa mais hidratada e dá um pouco mais de trabalho para ser feita. E vocês vão ver que durante todo o processo eu não faço sovas. Eu só trabalho com dobras na massa, eu sempre trabalho estruturando ela. E com calma, sem ter muita pressa. No primeiro momento eu adiciono todas as farinhas, o levain, a água, adicionei o sal. O sal que eu estou usando aqui é um sal grosso, mas você pode usar o sal fino, tá? Era o que tinha à disposição para mim. E eu vou simplesmente incorporando a água, a farinha, o levain e o sal. É somente isso que eu estou querendo fazer. Incorporar tudo para poder dar os descansos da massa, tá bom? Esse processo ele não tem um tempo exato, não é uma questão de tempo, mas é uma questão de você sentir que a massa ela absorveu toda a água, que toda a farinha ela tá incorporada ali, sem grumos e sem nada. E aí, qual que é a minha dica que eu falo para você? Deixa sempre uma mão livre, tá? Deixa uma espátula ali próxima a você. Vocês veem que ela gruda muito, ela tá sem estrutura nenhuma, tá bom? Eu não coloquei o azeite agora, eu vou simplesmente organizar ela no bowl, dando uma conferida para ver se não ficou nenhum pouco de farinha suja solta ali no canto. Vou dar uma mostrada para vocês como é que tá a estrutura dela. Vocês veem que parece um mingau, não tem estrutura nenhuma. E o tempo é quem vai estruturando essa massa pra gente, tá bom? Não precisa ter pressa. Você cobre ela, deixa ela coberta. Eu deixei ela coberta por cerca de 25 minutos, tá bom? Depois de 25 minutos, olha já como é que ela começa a ficar. Ela já tá um pouco mais estruturada, mas também não tá com a estrutura muito forte. Já adiciono todo o azeite. Aqui nessa massa aqui eu tô colocando cerca de 10% de azeite. Então para 1 quilo eu posso colocar 100 gramas. Eu particularmente gostei muito dessa composição, ficou muito boa. Tem gente que vai achar muito e você coloca menos, tá bom? Não tem problema. Só que o azeite me entregou uma crocância muito boa para o produto que eu queria, uma maciez muito boa e me ajudou também no processo da massa, tá bom? Então aí, o que é que eu tô fazendo agora? Eu vou tentando dobrar a massa sobre ela mesma. É claro que não dá para fazer uma dobra muito precisa porque não tem estrutura, ela ainda não tem firmeza. Mas 25 minutos de descanso, olha só como é que ela já começa a ficar. É o tempo. A fermentação, caso você não saiba, mas se você souber, vale a pena sempre avisar. A fermentação ela traz força para a massa. Ela traz estrutura por conta dos gases que são gerados durante a fermentação. Então, eu me aproveito dessa consequente, que é a fermentação gerar gases, para estruturar a minha massa. Porque sem ela, sem a fermentação, seria muito mais complicado chegar nesse ponto. É uma massa que, se você já tentou fazer uma massa assim tão hidratada na macieira, você sabe como dá muito trabalho. Vou deixar mais um descanso de 25 minutos e olha só como que ela começa a ficar. Aqui eu molho a mão para ela não grudar nas minhas mãos. E olha como é que ela tá. Cara, ela já mudou de cara. Ela já ficou outra coisa, já tá muito mais estruturada.
já tá muito mais bonita, já tá ficando lisinha, ela já tá lisinha. Olha só as bolhas que estão ali no cantinho ali, ó. Cara, é muito gratificante fazer uma massa dessa na mão. É muito prazeroso. Só que você não precisa ter pressa. Se você quer ter pressa, que é algo muito rápido, meu conselho, não faz essa massa, tá bom? Porque só o tempo entre as dobras, entre os intervalos ali, são 3 intervalos, cada um de 25 a 30 minutos, depende muito da temperatura, pode chegar até 45 minutos. Então é demorado, a gente precisa desse tempo, a gente precisa dessa estrutura. Comigo aqui diminuiu um pouco mais o tempo porque os fornos estavam ligados, tá? Eu liguei os fornos aqui para assar alguns pães e aí facilitou o processo. Mas se não, como aqui em Santana do Livramento tá frio, iria acabar que eu iria precisar de muito mais tempo. Então, depois de ter feito o processo inteiro, eu já ensinei para vocês em um outro vídeo como manipular massas mais hidratadas. Eu simplesmente divido ela ao meio e levo ela para as formas. O processo de fermentação dessa massa total, entre o primeiro momento que eu comecei a manipular ela até a fermentação dela, demorou em média 5 horas e meia, tá? Para ter esse resultado. Então eu coloquei ela na forminha, você viu que ela se espalhou bem. Eu venho com queijo e eu vou fazer uma focaccia, tipo uma foca pizza, tá bom? É uma focaccia mais na pegada de uma pizza, tá bom? Não é uma pizza Impala, porque a pizza Impala ela é mais baixinha, não é uma pizza ao talho, mas é a focaccia que eu faço e que eu achei que ficou muito boa. Então o que é que eu uso aqui? Entro primeiro com uma camada de queijo, tá? Orégano, pimenta do reino moída, pimenta preta. Na outra eu vou colocar um pouco de provolone defumado também, ficou muito boa. Poderia ter colocado umas azeitonas, uma cebola, mas assim já ficou muito boa, tá bom? Não aconselho a colocar ovo, porque o ovo iria esturricar demais, tá? O processo para ela assar é um pouco mais demorado. Demorou em média 25 minutos, então se colocar um ovo, você já sabe que o ovo vai ficar queimado, né? Então eu coloco os queijos, tempero, já adiciono os queijos, o molho. Não coloquei sal porque os queijos já tem sal, tá bom? A calabresa tem sal, o molho tem sal, então não há necessidade de colocar sal igual a gente coloca na focaccia por cima, tá bom? Coloquei o molho aqui. Se você quiser, pega o molho pelate que você tem em casa, tritura ele e leva ele ao fogo para ele ficar bem grosso, engrossar bem o molho, porque se ele não engrossar bem, quando você fizer esse processo de assar ela no forno, ela vai ficar muito encharcada, vai soltar muita água do molho, o molho vai querer cozinhar e vai ficar aquele aguaceiro gigantesco na focaccia. E não é isso que a gente quer uma focaccia mais sequinha, tá bom? Então eu tô fazendo essas daqui de calabresa, uma com provolone e outra sem, tá bom? Bastante calabresa para ficar muito boa. Vocês vão ver que essa calabresa ela vai encolher no forno, porque ela assa demais. Pode até colocar mais calabresa, eu te aconselho. E quando ela sai do forno, que maravilha, cara. Eu ralo um parmesão por cima. Na verdade esse queijo aqui é um queijo parecido com um parmesão, só que é um queijo daqui da região do sul do Brasil, produzido aqui em Ribeira. E esse queijo é um queijo que ele é uma mistura de queijo de vaca e queijo de ovelha. Ele tem um sabor incrível e fica muito bom nessa finalização, muito bom mesmo. E aí você vende para o seu cliente algo incrível. Valeu, galera.